vencer distâncias com mais facilidade que nós. Então, para nós, é muito mais produtivo convencê-lo de se tornar acessível a nós do que tentar ir até ele. Tudo bem que o nosso esforço de ir até o Supremo faz parte do tempero, da receita dessa magia. Mas a docilidade, a ternura, a sinceridade ao executar o processo do sadhana faz parte do tempero dessa magia. E o resultado final dessa magia é produzir no coração de Deus encantamento em relação a você. Então, ele se encantará com a sua existência, ele se encantará com você. E por conta desse encantamento que você produz no coração do Supremo, você será vista por ele. E ao ser vista por ele, você também desenvolve automaticamente a capacidade de vê-lo. E as distâncias são diminuídas dessa forma. Então é muito mais fácil para nós ser vistas pelo Supremo do que tentar vê-lo. O caminho é inverso. Então, o esforço é a nossa parte nessa magia. Então, quando você se apresenta perante o Senhor Supremo com um sorriso indicando você não escapará de mim facilmente, isso é parte da magia, que é uma parte de encantamento da inocência da alma. Né? Você está na minha rota. Não há mais para onde você ir e não há mais outro caminho para você a não ser enxergar a minha existência. É claro que esse processo todo envolve você ser um ser amável, você ser um ser encantável, você ser um ser apreciável. E para isso, o sadhana torna o ser apreciável e encantável. Tá bem? Então, é apenas para você saber que esse motivo, esse movimento que você faz, não tem apenas uma função meramente técnica, como parte do seu processo religioso ou parte do seu laboratório de experiência religiosa. Não tem essa função superficial. A função do sadhana é produzir um encantamento na mente e no coração de Deus. E o resultado disso é que você experimentará as consequências desse encantamento de Deus sobre você, sob a forma de amor, ternura e realização. Tá? Então, isso é uma definição de arte, de ciência, de encantamento do Senhor Supremo. Envolve o sadhana, envolve a pureza da liberdade da letargia que contamina, envolve a determinação de evoluir, envolve um ser consciente ao dar os passos. Isso chama-se sadhana, ou a realização espiritual, o autoconhecimento propriamente dito. Né? Muito bem, então, falando nisso, nós vamos passar, então, a fazer os Gotas Védicas, que já está em andamento, são 8 horas e 15 minutos, então, até as 8 horas e 30 minutos, nós estaremos ocupados em ouvir essa escritura transcendental, o Srimad Bhagavatam. Nós já temos feito, né, um caminho, né, nessa direção, e eu agora vou apenas dar a sequência aqui, né, na nossa leitura. Nós estamos na introdução do Srimad Bhagavatam e estamos comentando algumas coisas acerca dos ensinamentos dados pelo Sri Chaitanya Mahaprabhu, pelo Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é uma das formas pessoais diretamente de Krishna, que teve, né, a sua missão de ensinar a como entender o próprio Krishna, que é uma das expansões da suprema verdade absoluta, da suprema personalidade de Deus, que cuja característica principal é a arte de sentir e expressar lilas sob a forma de amor. Então, as lilas de Krishna são expressões do amor de Krishna. Muito bem, no nosso último momento, nós comentamos que há muitas formas e centenas de comentários sobre a Bhagavad Gita, por muitos acadêmicos, eruditos, e quase todos eles foram motivados pelo interesse egoísta de autopromoção. Né? Então, agora nós estamos apresentando aqui a continuidade desse processo. Foram mencionados também, logo abaixo, os livros que,
assim, se propõe a explicar o processo da consciência divina, as práticas meditativas e a mensagem do amor da Índia vai inundar este mundo mórbido, que é no sentido de triste, né? Que em vão busca a paz e a prosperidade através de diversos métodos ilusórios não aprovados pelos mestres na corrente de sucessão discipular. Muito bem, prosseguindo agora. O princípio da vida do Senhor foi registrado por um de seus devotos principais contemporâneos, né? A saber, o nome desse devoto era Srila, é um título, né? Murari Gupta é o nome dele. Ele era médico que exercia a profissão na época, então ele era um médico Ayurveda. E a parte final da vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu foi registrada por seu secretário particular. O nome desse secretário particular era Sri Damodara Goswami. Sri é um título, Goswami é um título, o nome dele, em real, era Damodara. Ou a Srila Swarupa Damodara, né, que também são títulos. Que era, por assim dizer, um companheiro constante do Senhor em Puri. Puri é a cidade de Jagannatha Puri, ok? O Senhor Chaitanya, ele residiu numa cidade na Índia chamada Jagannatha Puri. Puri se refere a local ou cidade, como, por exemplo, tem Mayapur, né? Ou Jagannatha Pura também. Mayapura, que é onde, né, eu resido na Índia. A minha esposa está lá nesse momento. Inclusive, ela está vindo para cá, mas ela está lá nesse momento. O lugar chama-se Mayapura. Talvez vocês já tenham ouvido falar na cidade chamada Singapura. Isso são referências à cidade. Singapura, Mayapura, Jagannathapura. Se refere à cidade. Ou Manipura. Tem um país, né, chamado Manipura. O Jayapur, né, o Jayapura. Pur, que é uma abreviação de Pura, né, Jayapura. Então, se refere aí a cidades, né? Quem já foi lá para comprar joias nessa cidade, que do Forte Rosa, né? Do Palácio Cor-de-Rosa, Jayapur. Normalmente eles chamam-se Jayapur, mas também poderia ser Jayapur. Muito bem. Esses dois devotos, né, que é Swarupa Damodara e Murari Gupta, registraram praticamente todos os incidentes das atividades do Senhor, não incidentes no sentido de ocorrências, né, fatos, experiências, né, de vida, das atividades do Senhor, e posteriormente todos os livros a respeito do Senhor foram mencionados acima, foram compostos com base nos Kadatyas, livros de anotações de Srila Damodara Goswami e Murari Gupta. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é a pessoa que nós estamos mencionando aqui, ele apareceu há 500 anos, né, aproximadamente, na região da Bengala, e ele é considerado pelos Vaishnavas, pelos Gaudias Vaishnavas, os devotos do Senhor Vishnu, como sendo a manifestação mais recente de Krishna na Terra. E aí tem os tratados filosóficos, teológicos, que justificam essa afirmação, né? Essa afirmação não é meramente uma afirmação sentimentalista de um grupo de fanáticos religiosos ou de um grupo de pessoas que estão inclinadas a pensar de determinadas maneiras, tá? Então, existem certas injunções escriturais ou tratados teológicos que fundamentam essa afirmação. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Aqui, para que vocês conheçam essa dimensão. O estado da Bengala, para aqueles que conhecem a Índia, sabem que o rio Ganges, ele flui lá de cima, né, dos Himalaias, então ele vai descendo, passa por todos os estados ali do norte da Índia e desemboca na Bengala, no West Bengal, que é a Baía da Bengala. Então, ali é a foz do rio Ganges. Essa região é a foz do rio Ganges, tá? Então, veja só que interessante o que acontece. O rio Ganges é o local onde os homens santos, as mulheres santas, as famílias piedosas, os hindus piedosos, os peregrinos piedosos vão para banharem-se a fim de alcançarem estados de liberação, a fim de alcançarem
piedades espirituais que justifiquem a evolução. Então, o rio Ganges é frequentado por homens santos, mulheres santas, famílias piedosas. Ao chegarem nesses rios, o que eles fazem? Oferecem orações para o bem-estar da humanidade, para o bem-estar da própria família, para o bem-estar pessoal e de exaltação ao Senhor Supremo e de gratidão, né, ao rio Ganges por estar ali facilitando esse processo de purificação. Então, as águas do rio Ganges ficam saturadas de piedades, orações e conhecimentos divinos. O resultado disso é que essas piedades são levadas pelas águas e desemboca na Baía da Bengala, que é a foz do rio Ganges. Então, todas as piedades recolhidas através do contato do corpo dos homens santos, das mulheres santas, das pessoas divinas piedosas, são, então, somatizadas pelo princípio da água. E essa somatização, ela é levada até o final ali do rio Ganges. Então, assim como, por exemplo, um rio, ele transporta, ele vai transportar sedimentos, ele vai transportar minerais, e como no caso, por exemplo, do rio Nilo, né? Você tem ali o rio que ele enche, e depois quando ele desce, ele abaixa, então o leito fica cheio de nutrientes e as plantas crescem vigorosamente e, como consequência disso, eles se alimentam assim. Isso é o que acontece no Egito. Então, semelhantemente, no caso do rio Ganges, as águas levam as piedades das pessoas divinas. O resultado consequente disso é que essa região da Índia produz intelectuais que são benéficos para a humanidade. Por exemplo, o Prêmio Nobel de Literatura sai dessa região. Os principais homens santos na Índia saem dessa região. Os indianos conhecem essa região como sendo uma região de homens santos. É muito comum essa região produzir pessoas santas. Também essa região produz intelectuais muito refinados. Os principais físicos reconhecidos da Índia são dessa região. Então, é uma região que produz muitos espíritos refinados, piedosos, ok? E isso tem a ver com o fato de que essa região, ela recebe o resultado final de todo o processo de piedades que vem desde lá de cima, né? E culmina nesse campo aí. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é uma das formas de Krishna, a mais recente, aparece nessa região aí. E a partir dessa região, então, o contexto, que é o conceito do Mahamantra, se espalha por toda a Índia e o destino é se espalhar por todo o globo, por toda a Terra. Então, a previsão ou a profecia é de que em todas as cidades e aldeias do mundo, do planeta Terra, as pessoas conhecerão os benefícios dos mantras e conhecerão especialmente a bem-aventurança do Mahamantra. Tá? E aqui estamos nós, né? Nos beneficiando dessa opulência que é a maravilha que o Mahamantra produz sobre nós através do nosso método do sadhana, que não é o método que nós criamos. Esse método ele já existe há 5.000 anos na cultura da civilização védica. É o método que os homens santos, que os sábios ensinam para que as pessoas alcancem o estado de iluminação de forma sistemática e profissional, que não tem a ver com um devaneio, que é um êxtase momentâneo de luz e meteórica. Não é esse o método. O sadhana é um método profissional, sistemático, para qualquer alma que deseja alcançar a iluminação. Todas as almas têm direito a iluminarem-se, têm o dever de iluminarem-se e precisam iluminarem-se. Portanto, é preciso de um método que seja democrático e acessível para todas as almas de boa vontade. Então, o sadhana é apresentado a essas almas de boa vontade para que elas, aplicando esse princípio, possam evoluir gradualmente até o estágio em que elas são capazes de compreender o absoluto, em que elas são capazes de compreender o supremo. Isso chama-se sadhana. Sri Chaitanya Mahaprabhu,
ele pega esse princípio do sadhana e introduz uma receita, um tempero que dá uma profundidade acentuada no sadhana, que é o Mahamantra. Então, nós utilizamos o sadhana, que é um processo milenar, que é utilizado por todas as escolas Vedantas, tanto personalistas quanto impersonalistas, como Karma Kandis, todos utilizam o sadhana como método de aperfeiçoamento, com o adicional, no nosso caso, como consequência do aparecimento dessa personalidade, Sri Chaitanya Mahaprabhu, nós temos o Mahamantra, que foi recolhido dos Vedas como a essência do conhecimento védico e adicionado à receita do sadhana. O resultado é isso que a gente está vendo aí. Pessoas comuns experimentando enorme felicidade, satisfação, autocontrole, pureza e evolução espiritual como consequência do sadhana com o Mahamantra. E essas pessoas somos nós. E quando nós nos apresentamos após a sala dos mantras, com o nosso rosto feliz e com o coração cheio de gratidão, para demonstrar que nós estamos aproveitando bem a oportunidade do nascimento humano, com essa lucidez aí em relação ao sadhana, que é o que nós estamos fazendo, tá? Então, prosseguindo aqui com o texto, assim, o Senhor apareceu na noite de Palguni Purnima, de 1407 Shakabda, que aí já é o calendário, né? O calendário dessa região, da região da Bengala. E foi pela vontade do Senhor que houve um eclipse lunar naquela noite. Durante as horas do eclipse, o público hindu costumava tomar banho no Ganges ou em qualquer outro rio sagrado e cantar mantras védicos de purificação. Quando o Senhor Chaitanya nasceu, durante o eclipse lunar, toda a Índia estrugia com o som sagrado de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esses 16 nomes do Senhor são mencionados em muitos Puranas e Upanishads, que são escrituras védicas. E são descritos como Taraka Brahma Nama, desta era. E que significa os nomes que são cantados para essa era. Ele é recomendado nos Shastras. Shastras são as escrituras sagradas, védicas. É recomendado nos Shastras que, ao cantar, o cantar desses santos nomes do Senhor, cantados sem ofensa, pode libertar uma alma caída do cativeiro da existência material. Há inumeráveis nomes do Senhor, tanto na Índia quanto fora da Índia, e todos eles são igualmente bons, porque todos eles indicam a suprema personalidade de Deus. Contudo, por esses 16 nomes serem recomendados especialmente para esta era, a era de Kali, as pessoas devem tirar proveito deles e trilhar o caminho dos grandes acharyas que alcançaram o sucesso praticando as regras dos Shastras, ou escrituras sagradas. Então, eu estou aqui no meu tempo, eu vou concluir, tá? Com essa partezinha final aqui, acho que eu vou ler novamente, né? Para a gente poder, porque isso tem a ver conosco, né? Olha só. Há inumeráveis nomes do Senhor, tanto na Índia quanto fora da Índia. E todos eles são igualmente bons, porque todos eles indicam a suprema personalidade de Deus. Contudo, por esses 16 nomes serem recomendados especialmente para esta era, as pessoas devem tirar proveito deles e trilhar o caminho dos grandes acharyas que alcançaram o sucesso praticando as regras dos Shastras, as escrituras sagradas. Então, nós estamos trilhando o caminho dos grandes acharyas, dos mestres que alcançaram a iluminação autêntica, que são seres autênticos, compassivos, maternais, determinados, puros e dedicados ao bem-estar do progresso da humanidade. Então, quando você observa o sadhana, você está trilhando os caminhos dos passos que esses acharyas ou mestres anteriores fizeram. Então, você está se tornando, né, um aprendiz desses acharyas, quando você observa o sadhana. O sadhana é um princípio absoluto.
E assim que você assimila no seu contexto o sadhana, ele então se torna parte integrante da sua experiência de evolução, tá? Isso te fortalece espiritualmente e o resultado é que você então chega no nível de iluminação exatamente como os acharyas anteriores fizeram. O Mahamantra, a facilidade do Mahamantra é que no Mahamantra, ele está embutido no Mahamantra piedades resultantes que nós não conseguiríamos alcançar através das austeridades que os yogis realizam. Os yogis realizam austeridades muito severas e nós não temos como fazer isso. Porém, ao entoar o Mahamantra, o resultado final é o mesmo resultado que se conseguiria praticando grandes austeridades. Essa facilidade do Mahamantra é dedicada àqueles que são habitantes da era de Kali, que é a era em que nós vivemos. É uma era repleta de desconhecimento acerca do objetivo final da vida, muita praticidade pragmática, ou seja, nós somos muito ocupados com muitos afazeres chamados materiais, que na verdade são afazeres pragmáticos, e o nosso tempo para dedicar ao cultivo do conhecimento espiritual é relativamente curto. Então, para isso, é feito um sadhana adaptado para esse ser dessa era, com essa desvantagem externa, e, ao mesmo tempo, com o mesmo resultado final, quando ele é praticado puramente, ou seja, sem ofensas, puramente com a intenção de sinceridade no coração e o desejo de alcançar o Supremo. Esse é o resultado final do sadhana, provoca realização, paz espiritual, consciência divina e a determinação de cortar o elo que nos prende ao ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. Ok? Muito bem. Então, nós ficamos aqui, nós concluímos agora a nossa contextualização das gotas védicas de hoje com essa escritura sagrada, ou Srimad Bhagavatam, que está nos permitindo conhecer um pouquinho da personalidade de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é, assim, o inaugurador oficial do movimento, que é o processo de cantar o Mahamantra. Ao mesmo tempo, nós estamos aproveitando a oportunidade de entoar o Mahamantra e aprender mais sobre o Mahamantra através de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é a manifestação pessoal de Krishna dentro dessa era de Kali para o nosso benefício e evolução. Ok? Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.